Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar um conteúdo novo estudando agora a função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Ok? Pessoal, é o seguinte, por ter uma grande variedade de alunos, aqueles que têm muita facilidade ou aqueles que não têm tanta facilidade assim na matemática, eu vou explicar desde o começo como se você nunca tivesse visto. Assim, dessa maneira, pessoal, todos os alunos serão abrangidos aqui na explicação e quando a gente chegar em questões mais complexas, na parte mais complicada que a gente vai ver também, todos os alunos que estiverem acompanhando desde o começo vão chegar lá e não vão ter dificuldade. Ok? Então a gente vai bem devagarinho. Essa primeira aula são apenas conceitos introdutórios, a parte bem básica, porém não menos fundamental aqui da função do segundo grau, da função quadrática. Aula bastante importante, tá? Vamos começar então? Então vem comigo aqui, Então vamos lá. Função do segundo grau, também conhecida como função quadrática, ok? Diz assim a definição, Uma função f de reais em reais. Lembra que esse primeiro conjunto aqui, que está sendo representado pelos reais, é o domínio da função. Enquanto esse outro conjunto aqui, é chamado de contradomínio dessa função. Beleza? Só para revisar aqui. Então, vamos lá. Uma função de reais em reais chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero. Pessoal, isso aqui é bem importante. O a não pode ser zero. Tal que f de x é igual a ax² mais bx mais c. Então, esses valores reais que eu estou me referindo aqui, o a, b e o c, são nada mais, nada menos que os coeficientes aqui. O coeficiente do x² a gente está chamando de a, o coeficiente do x nós chamamos de b, e esse carinha aqui, que a gente chama de termo independente, é o valor do c, ok? Para todo x real. Então, aqui, quando diz que o a não pode ser zero, é o seguinte, porque se o a aqui, pessoal, for igual a zero, tu imagina isso aqui igual a zero. 0 vezes x², isso aqui vai sumir, concorda comigo? E a função vai ficar apenas bx mais c. Então, o que acontece? A gente não pode considerar o a igual a zero, porque senão vai ficar apenas uma função do primeiro grau. Quando nós tivermos o a diferente de zero, então nós vamos ter, de certeza, o ax². Isso caracteriza uma função do segundo grau, que é a função quadrática. Beleza? Vem comigo nos exemplos aqui embaixo. Olha só. No item A, f de x é igual a 3x² menos o 4x mais o 2. Olha só, pessoal. Vamos dar atenção aqui aos coeficientes. Tá? Repare o seguinte. O coeficiente do x² é o valor 3. Ou seja, o nosso a, ele vale 3. Enquanto que o coeficiente do x é o menos 4. Cuidado negativo aqui. Então, o valor do b é igual a menos o 4. Enquanto que o c, o chamado termo independente, ele vale aqui o 2 positivo. Ok? Agora, olha só, no item b. f de x igual a x² mais 3x. Presta atenção. Aqui na frente do x², como não está aparecendo nada, a gente sabe que aqui o valor é 1, né? Então, o valor do a, ele vale 1. O valor do b aqui, ou seja, o coeficiente do x, é 3 positivo. Tá? E aqui assim, você não vai pensar assim, Feito, não aparece nada, então ele não existe. Não, claro que ele existe, tá? O termo independente aqui, ele está valendo 0, porque ele não está aparecendo. Ou seja, o nosso c é igual a 0. Beleza? Agora, olha só, no item c aqui, y é igual a menos x² menos o 5. Qual é o coeficiente do x²? Ou seja, o valor do a. Está aqui ele, é o menos o valor 1 que está aqui na frente. Então, a vale menos o 1. Repare que nós não temos aqui o termo x, ou seja, como se tivesse um 0x, ou seja, o b é igual a 0. E o c aqui, o termo independente, ou seja, que não tem o x junto, ele vale menos o 5. Ou seja, o c é igual a menos o 5. Beleza, pessoal? Vamos para o último aqui. No item D diz assim, y igual a menos 2x². Note que nós não temos o termo x, ou seja, é como se estivesse escrito mais 0 vezes o x, e nós não temos também o termo independente, ou seja, é mais 0. Dessa forma, pessoal, o a ele vale o menos 2, o b vale 0 e o c também vale 0.
E aí, pessoal, bem tranquilo essa parte inicial, né? Importante até aqui é então a gente identificar com certeza qual o valor do a, que é o coeficiente do x ao quadrado, qual é o valor do b, que é o coeficiente do x, e qual o valor do c, que é o chamado termo independente, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro para você, beleza? Agora vem comigo aqui, ó. Vamos descer, ó, e vamos falar aqui a respeito do gráfico. Olha só, diz o seguinte: o gráfico de uma função quadrática do formato f de x igual a ax² mais bx mais c, que é o formato da função do segundo grau, né? Com a diferente de zero, tá? Sempre acontece aqui na função do segundo grau, é uma curva chamada parábola. Pessoal, olha só, parábola é o formato da curva da função do segundo grau. Pessoal, é bem provável que você já tenha ouvido falar que a curva que representa a função do segundo grau, o formato dela é uma parábola. A gente vai ver isso aqui agora, tá? Mas é o seguinte, ó, vamos ver apenas a parte bem básica em relação a gráfico, descrevendo alguns pontos no plano cartesiano e unindo esses pontos e formando a parábola. A gente vai ter ali duas aulas mais adiante, que vai ser a respeito de gráfico, e aí nós vamos tratar com os coeficientes, com os zeros ou raízes da função, vamos tratar do vértice da parábola, da concavidade e por aí vai. São aulas que vão aprofundar bem mais o gráfico da função do segundo grau. Primeiro, como eu te falei no comecinho da aula, né, a parte bem básica para deixar todo mundo bem alinhado em relação ao conhecimento, essa parte introdutória da função do segundo grau. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos fazer dois exemplos de gráficos, começando aqui pelo item A. Olha só, diz o seguinte: f de x é igual a x² menos 1. Vamos utilizar essa tabela aqui, ó, e vou atribuir alguns valores para x, tá? Vamos começar, por exemplo, pelo menos o 2, depois vamos para o menos 1, depois vamos para o 0, depois para o 1, depois para o 2. Ou seja, vamos pegar esses valores de x aqui, ó, e substituirmos aqui na função. E aí a gente vai descobrir o valor de f de x. Lembrando, né? F de x, gente, é a mesma coisa que y, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Vamos começar com x valendo menos 2. Ou seja, olha aqui embaixo, ó. F de menos 2, como é que fica? Fica assim, ó. O x não vale menos 2, então ficará o menos o 2. Olha só, o menos o 2, todo ele está elevado ao quadrado, tá? E está sendo menos 1 ali. Agora, o menos 2 elevado ao quadrado, pessoal, seguinte, ó, um número negativo elevado ao expoente par, ele fica positivo, tá? Então, 2 ao quadrado dá 4, 4 com menos 1, o resultado é 3. Ou seja, quando o x vale menos 2, o y aqui, ó, ele vale 3, ok? Vamos fazer os outros aqui, substituindo de cabeça aqui, ó. Colocando x igual a menos 1. Olha só, menos 1 elevado ao quadrado fica menos 1 vezes menos 1. Dá mais 1, né? Mais 1 com este menos 1, resultado 0. Agora, colocando 0. 0, colocando aqui, ó, vai sumir esse termo aqui, fica apenas o menos 1. Colocamos aqui o menos 1. Agora, x igual a 1 fica 1 ao quadrado dá 1. 1 com esse menos 1, 0 de novo. Agora, o x igual a 2. 2 elevado ao quadrado dá 4, 4 com menos 1, o resultado é 3. Agora, qual é o próximo passo? Representar esses pontos aqui no plano cartesiano, tá? Então, vamos pegar primeiramente esse ponto aqui, ó. Quando o x vale menos 2, o y vale 3. Então, vem aqui no eixo x, ó, lá no menos 2, e marca lá no y igual a 3, nós vamos ter um pontinho aqui, beleza? Agora, quando o x vale menos 1, o y vale 0. Ou seja, quando o x vale menos 1, o y vale 0. Pessoal, o y valendo 0 significa o seguinte, que o ponto não está nem na parte superior aqui do eixo y e nem na parte inferior do eixo y, tá? Ele está sobre o eixo x, ok? Agora, esse outro ponto aqui, ó. O x 0 e o y menos 1. O y menos 1 vem exatamente aqui assim, ó, e x igual a 0 significa que não está nem na parte direita e nem na esquerda em relação ao eixo x, ok? Outro ponto, o x valendo 1 e o y 0. Então, vamos ter o pontinho aqui, ó, e agora o x valendo 2 e o y valendo 3. X igual a 2 e y igual a 3, ó, nós vamos ter aqui o ponto, ok? Pessoal, é o seguinte, ó, se nós continuássemos descrevendo outros pontos, outros valores aqui, ó, nós íamos chegar a uma situação que íamos encontrar vários
vários pontos descrevendo uma situação como essa aqui, ó, cada vez mais próximos um do outro, tá? Então, com esses 5 pontos iniciais, a gente consegue perceber, ó, que essa parábola tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Beleza? Beleza, né, pessoal? Repare que essa parábola, a concavidade dela está voltada para cima. Vamos a outro exemplo aqui, ó. Desce comigo aqui, ó. Vamos finalizar com o item B que está aqui. Diz o seguinte, ó, f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x, tá? Da mesma forma, vamos colocar alguns valores aqui para x, tá? Eu vou colocar menos 1, 0, 1, 2 e 3. Vamos trabalhar novamente com 5 pontos, tá? Agora, substituindo esses valores de x aqui, ó, aqui na nossa função, que valores de y nós vamos ter? Ou seja, né, lembra que f de x é a mesma coisa que y. Vamos fazer o primeiro aqui, ó, colocando x igual a menos 1, ou seja, f de menos 1 ficará quanto? Ó? É menos x ao quadrado, então é menos, quem que é o x? É o menos 1, cuidado, ó, abre parênteses, e este menos 1 está elevado ao quadrado, e temos mais 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes o menos 1. Quanto é que fica isso daqui? Menos 1 elevado ao quadrado, isso aqui dá 1 positivo. Mas temos esse negativo na frente, fica menos 1. Agora, 2 vezes o menos 1 é menos o 2. Menos 1 com menos 2, o resultado é menos 3. Ou seja, quando o x vale menos 1, o y conseguido ali, descoberto, é menos o 3. Beleza? Agora, para o x igual a 0. Para o x igual a 0, nós vamos ter 0 ao quadrado dá 0, 2 vezes 0 dá 0, ou seja, 0 mais 0, 0. Para o x valendo 1, nós vamos ter 1 ao quadrado dá 1, fica daí menos 1 somado 2 vezes 1 dá 2, então menos 1 com mais 2, resultado é 1 positivo. Agora para o x igual a 2, 2 elevado ao quadrado fica 4, aí nós temos um negativo na frente, vai ficar menos o 4, né? Aqui nós temos 2 vezes o 2 dá 4, ou seja, menos 4 com mais 4, o resultado é 0. Agora, x igual a 3. 3 ao quadrado dá 9, mas aí com o negativo aqui fica menos 9. 2 vezes 3 dá 6. 6 positivo, ou seja, menos 9 com mais 6 fica menos o 3. Beleza? Agora, colocando os pontos aqui, ó. Quando o x vale menos 1, o y vale menos o 3. Olha só, no x igual a menos 1, né? E no y igual a menos 3, vamos ter o ponto colocado aqui. Agora, para o x igual a 0, marcamos y igual a 0, ou seja, vamos marcar a origem do sistema cartesiano. Agora, x1 e y1, nós vamos ter aqui assim o ponto. Agora, o x2 e o y0, ó, o x2 e o y0 está sobre o eixo x, né? E agora o x3 e o y menos 3. Para o x igual a 3 e o y igual a menos 3, está aqui assim. Então, nós temos a parábola mais ou menos com esse formato aqui, ó, né? Veio aqui, unindo os pontos, veio até aqui, repara que ele passa, né? A parábola vai passar os pontos, ela segue lá para menos infinito, ok? Pessoal, repara o seguinte, esse gráfico, a concavidade ficou voltada para baixo, beleza? Olha só, pessoal, terminamos a primeira aula, tá? Finalizamos esses conceitos básicos iniciais. É muito importante para deixar todos vocês que estão assistindo essa aula, deixar todos vocês alinhados para quando nós chegarmos em questões mais complexas, todos vocês acabam por entender esse tipo de questão, ok? Pessoal, é o seguinte, ó, se você gostou da aula, clica ali em curtir. Outra coisa, inscreva-se no canal, já que semanalmente aulas novas são postadas e aí você fica por dentro de todas as atualizações. Beleza, pessoal? Nós nos vemos nas próximas aulas. Tenha ótimos estudos aí e até mais.